E aí, galerinha das redes sociais, bem, começando mais um dia aqui do seu Bunker CBV, na hashtag quarentena CBV. Hoje é quarta-feira, é seu 8º dia de quarentena. Oitavo. Oitavo dia, tá? É a quarta, né? A terça-feira não. Não, já é quarta-feira. Inclusive hoje é o último dia desse primeiro bloco de videoaulas para você que é do Pré-ENEM. A partir da manhã, na quinta-feira, a gente dá o looping, ou seja, amanhã vocês têm aula novamente de matemática com Radão, de geografia comigo e de química com BR. Exatamente. Tá? Semana. Exatamente, como começou lá no sábado. Isso. Né? Mas enfim, é com grande tristeza, inclusive, que a gente ontem, e com grande revolta também, que a gente viu ontem o pronunciamento do nosso presidente, daquele responsável do Bolsonaro, que a gente comenta nas próximas aberturas de videoaula. Mas ontem, inclusive, eu quase infartava de raiva com aquele energúmeno, aquele quadrúpede, aquele escroto, aquele fela de uma puta, né? Mas, enfim, vamos soltar a aula. A aula hoje é de quem, filho? A aula hoje é de Cocão. Cocão! Lês a primeira aula do Cocão na semana, né? É a primeira aula de Cocão, que inclusive passou aqui a madrugada toda gravando videoaula. Vocês devem ter acompanhado, mas nos trouxe uma caixa de cerveja, porque nem só de videoaula vive um homem. De cerveja também, que é muito bom. É muito bacana. Bem, solta aí. Estamos anunciando novas medidas para retardar ao máximo o avanço da epidemia do coronavírus em nosso estado. Fala aí, Vá. Rodei câmera, lertetico, rodei tone. Bota o microfone pra frente. Mais bretada, porra. Para. Fala, galera, beleza? Júlio Cocão na área para trabalhar com vocês para esse momento geometria plana. Vamos embora, vamos botar para funcionar. Todo mundo aí, pronto para começar? Então vamos bater. Ó, vê só, bater esse centro. Presta atenção. Nossa hashtag quarentena CPV, beleza? Marca a hashtag aí, dá aquela compartilhada nos stories, marca os caras de pau do vestibular, beleza? Marca também a página do Matemática Clube, beleza? E vamos embora, dar aquela curtida, dar aquele like, dar aquela compartilhada, dar aquela força no movimento. Bora lá! Antes de mais nada, fique em casa, mete bronca nos estudos, continua focado, não perde o foco, mas sempre mantendo aquele padrão de segurança. Sempre lavando as mãos, certo? Sempre não para de lavar, fica sempre lavando para garantir aí toda a segurança para esse processo do corona. E fique em casa, não sai para nada, hashtag fique em casa, cuida da galera em casa, todo mundo ajudando todo mundo, para que o quanto antes a gente supere isso aí. Logo, logo, tá na medida aí, a gente... logo, logo, a gente já tá na medida aí, voltando com toda a força, mas não perde o foco, mete bronca nos estudos aí. Beleza? Desculpa a risadagem aí, porque a produção aqui do evento tá um processo meio complicado com o pessoal aqui. O pessoal já tá altas horas, já tá chegando no nirvana, né? A galera tá hibernando já aqui de tanto trabalhar, mas com a carga toda para ajudar vocês. Beleza? Vamos nessa? Ó, galera, vê bem. A gente vai fazer uma compactação aqui de dois tópicos que são fundamentais para a compreensão da geometria plana e aplicação em questões voltadas para o Enem. São eles ângulos e polígonos. Vamos começando? Vê só, sobre ângulos nós temos o seguinte. Primeiro, o que é o ângulo, né? Quando a gente pensa na abertura de uma tesoura, quando a gente pensa nos ponteiros do relógio, a gente tem a formação de abertura de duas retas e semi-retas, aonde você tem
nesta abertura a formação de um ângulo. Então, se você prestar atenção no exemplo que eu coloco aqui, eu tenho, por exemplo, o ângulo AOB ou ângulo BOA, aonde o nosso O funciona como vértice, tá? E aonde as semirretas OA e OB servem como sendo os lados do ângulo. Vale lembrar, né, que o que são semirretas, né? É justamente parte da reta, porque a reta não tem começo e não tem fim. A semirreta ela tem começo, mas ela não tem fim. Beleza? Então, duas semirretas partindo de um mesmo ponto geram uma abertura que damos o nome de ângulos. Beleza até aqui? Tudo certo? Dúvidas? Pessoal, eu vi? Alguém levantando a mão? Não? Beleza? Então vamos continuando aqui. Vamos embora. Ó, a partir daí, a gente tem como unidade de medida dos ângulos o grau, o radiano e o grado. Só que, com relação ao nosso Enem, a gente só tem duas estruturas, que são as unidades de medida em função do grau e em função do radiano, que aí a gente vai falar isso um pouco mais para frente, quando a gente estiver tratando do ciclo trigonométrico, ou seja, da trigonometria. Beleza? Vamos segurar um pouco, vamos focar em cima só da leitura em graus. O que é que a gente vai ter, então, a partir disso? Tem a medida do ângulo de acordo com a abertura, conforme eu já expliquei para vocês. E aí, essa abertura, algumas dessas medidas angulares, elas vão ter uma classificação especial, uma nomenclatura especial. Então, são elas. Nós temos aqui o ângulo que traz um sinal de perpendicularidade, ou seja, que forma 1/4 de uma circunferência. Esse ângulo é chamado de reto, é o ângulo que mede 90 graus. Inclusive, nós temos esse desenhozinho aqui, certo? E aí, com esse desenho aqui, a gente tem um símbolo de perpendicularidade. Pensou nesse símbolo, pensei em 90 graus. Se eu pensei em 90 graus, esse ângulo, ele é chamado de reto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Se esse ângulo, ele está entre 0 e 90, ou seja, ele é menor do que 90 graus, esse ângulo é classificado como agudo. Prova aqui, ó, tá aqui a medida do ângulo de 90 e a nossa abertura, ela não atinge o ângulo de 90, ela é menor do que 90. Logo, esse ângulo é agudo. Beleza. Na sequência, nós temos então o ângulo obtuso. E quem é esse ângulo obtuso? É um ângulo que ele é maior que 90, mas ele é menor que 180. Então você percebe que aqui nós temos a representação de 90, a representação de 180. Logo, esse ângulo, quando mede entre 90 e 180, esse ângulo é chamado de obtuso. Beleza? E temos aí o nosso ângulo que mede 180 graus. No caso, o ângulo de 180 graus, ele representa metade de uma volta. Logo, esse ângulo é classificado como sendo um ângulo raso. Beleza? E aí nós temos o ângulo de 360 graus, que é quando ele representa para a gente toda a volta completa, né? Aliás, né? Falar volta completa é redundância, né, gente? Se é volta, ela tem que ser completa. Então, consequentemente, a gente tem aí o ângulo de 360 graus. Ele parte do 0, passa por 90, passa por 180, passa por 270 e ele se anula. Inclusive, ele também é chamado de ângulo nulo, porque justamente ele fecha 360 graus quando esses ângulos se coincidem, ou seja, quando ele atinge exatamente o ângulo de 0. Beleza, gente? Tudo tranquilinho, basicão, de boa na lagoa. Vamos para cá, então. Partindo dessa situação, nós temos aqui duas retas R e S, que são paralelas, cortadas por uma transversal T. Vamos começar a raciocinar junto. Retas paralelas, Cocão, são duas retas, falando simploriamente, que quando prolongadas ao infinito, elas não se cruzam. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são justamente duas retas que elas se encontram em um ponto. No caso do nosso exemplo aqui, nós temos que a reta T, ela é tanto concorrente à reta R como à reta S. E justamente isso acontece por quê? Porque elas têm um ponto de encontro, elas se cruzam
em um ponto. Ah, Cocão, beleza. E sobre as retas perpendiculares? Elas são concorrentes? São. O que é que acontece? Essas retas concorrentes aqui, elas são chamadas de oblíquas. Porque quando a gente percebe aqui na formação, a gente percebe, por exemplo, que os ângulos A, C, E e G, eles são ângulos agudos. E os ângulos B, D, F e H, eles são ângulos obtusos. Como esses ângulos não são retos, são diferentes de 90 graus, essas retas concorrentes, elas são chamadas de concorrentes oblíquas. Quando no encontro dessas retas a gente forma quatro ângulos de 90 graus, com símbolozinho de perpendicularidade, a gente entende que essas retas são chamadas de concorrentes perpendiculares. O que acontece com essas retas concorrentes? Essas retas concorrentes, ela tem um ponto de encontro, e aí elas geram aberturas, conforme nós temos aqui A, B, C, D, E, F, G e H, aonde nessas aberturas, que tem os ângulos formados aqui, elas geram ângulos chamados de opostos pelo mesmo vértice. Vamos lembrar da tesoura que eu falei lá no começo? Quando tu abre a tesoura, tu percebe que a mesma abertura que tu faz nas hastes, onde tu apoia o dedo, é a mesma abertura que é feita nas lâminas. Então isso quer dizer que a abertura de baixo é a mesma de cima. A abertura do lado vai ser a mesma abertura do outro. Ou seja, a mesma abertura entre as hastes vai ser a mesma abertura das lâminas. O mesmo ângulo formado entre as hastes é o mesmo ângulo formado entre as lâminas. Então nós temos aqui que a abertura feita do ângulo A é a mesma abertura feita do ângulo C. A mesma abertura do ângulo B é a mesma abertura do ângulo D. Esses ângulos são chamados de opostos pelo mesmo vértice. E aí a gente já tem uma característica importante aí, que é o quê? Que é qual? Os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Toda vez que eu falar em congruentes, eu estou falando de mesma medida. Joia? Beleza? Vamos para frente. O que é que vai acontecer então aqui? Com isso, eu já posso te afirmar que os ângulos A e C, eles são opostos pelo mesmo vértice e logo eles têm a mesma medida. Na sequência, eu posso então te dizer que B e D, eles são opostos pelo mesmo vértice, logo eles são congruentes, têm a mesma medida. Os ângulos F e H também são opostos pelo mesmo vértice, logo são congruentes. Os ângulos G e E também são opostos pelo mesmo vértice, logo eles também são congruentes. Beleza? E aí nós temos A e C novamente como agudos, E e G como obtusos, E e G como agudos também, F e H como obtuso e B e D também como obtusos. Beleza? Só ratificando aqui, A e C, E e G agudos, B e D, F e H obtusos. O que acontece então? A gente tem uma outra situação que deve ser levada em consideração, é que são ângulos aqui que são os ângulos adjacentes. Se você olhar para os ângulos A e B, assim como os ângulos A e D, assim como os ângulos C e D, eles são ângulos adjacentes. Por quê? Porque eles são consecutivos, eles têm um lado em comum, e os seus pontos internos, quando forem determinados, eles serão distintos entre si. Ou seja, os ângulos forem vizinhos, eles são chamados de adjacentes. Nesse sentido, o que é que a gente vai ter então? Os ângulos adjacentes aqui, eles formam ângulos de 180 graus, ângulos rasos. Se eu coloco a mão aqui, tu consegue enxergar que A e D formam um ângulo de 180 graus. Um ângulo raso, que eu já te expliquei aqui. Ou seja, eles são suplementares. Quando dois ângulos somam 180, eles são suplementares. Quando esses dois ângulos somam 90 graus, eles são complementares. E se eles somam 360, replementares. Guarde isso aí. O que é que vai acontecer então a partir disso? A gente percebe então que os ângulos adjacentes formam ângulos de 180 graus, ângulos de meia volta, ângulos rasos. Eles são suplementares. Então nós temos A com D, A com B, D com C, B com C. Beleza? A gente tem também E com F, F com G, G com H, E com H.
Beleza. Partindo disso, a gente começa a entender essa estrutura aqui em relação aos ângulos da seguinte maneira. Preste atenção. Para que R e S sejam paralelas e elas não se cruzem, é necessário que elas tenham a mesma inclinação. Então eu tomo como referência A e E, por exemplo, sendo com a mesma inclinação. Por quê? Porque A e E, um em relação ao outro, eles se encontram na mesma posição. Então, se eles se encontram na mesma posição, a gente consequentemente vai entender que eles são correspondentes. Então, A em relação a E está na mesma posição, logo tem a mesma medida. B em relação a F está na mesma posição, então eles têm a mesma medida. C em relação a G está na mesma posição, então ele tem a mesma medida. D em relação a H estão na mesma posição, logo eles estão na mesma medida. Então, baseado nessa organização, a gente entende que esses ângulos são chamados de correspondentes. Aí vê que sacada massa. Se A é oposto a C, eles têm a mesma medida. Mas a gente já sabe que C e G também têm a mesma medida, porque eles são correspondentes. Vê, repetindo, A e C são de mesma medida, porque são opostos pelo mesmo vértice. C é igual a G, porque eles são correspondentes. Então, portanto, eu posso afirmar que A é igual a G. Beleza? Aí vamos lá. Olha então para B. B é oposto pelo mesmo vértice a D. Só que D é correspondente a H. Então, se B é igual a D e H é igual a D, eu posso dizer que B e H são iguais. Copiou? Então a gente fica com A igual a G, B igual a H. Então, consequentemente, eu vou ter que C vai ser igual a E e D vai ser igual a F. Temos, portanto, os ângulos alternos, onde C, D, E e F são alternos internos. A, B, G e H são alternos são os ângulos externos. C, D, E, F interno, A, B, G e H são externos. Logo, nós vamos ter os alternos externos e alternos internos. Massa? Copiou? Eu escutei alguma dúvida aí no fundo da sala? Não? Não? Ninguém? Nem? Aqui. Beleza, voltando. O que é que vai rolar então? Vê só, presta atenção. Chegamos então no seguinte. Quando eu olho para o ângulo A e o ângulo D, eu disse para vocês que eu posso tampar a visão de vocês e formar 180 graus. Massa. Só que tu percebe que A é agudo, D é obtuso, só que D é correspondente com H. Tem a mesma medida. Então o que, que vai acontecer? Espera aí. Se A mais D forma 180 e E mais H forma 180, eu posso observar então que o ângulo A mais o ângulo H, ele vai formar 180. Porque se H é igual a D, então A mais D será também 180 graus. Beleza? Gente, eu quero compartilhar para vocês uma experiência espiritual que eu estou vivenciando aqui. Tem umas coisas que estão se mexendo e eu estou começando a ficar com um pouco de medo. Não estranhe se eu começar a fazer escândalo aqui, mas vamos pela fé. Presta atenção. Não, presta atenção. Vamos falar sério. Vamos levar a seriedade aqui para as pessoas. Olha, veja só, presta atenção. Ó, bora lá, perceba. A com H vai formar 180, B com G vai formar 180. É como se você deslocasse o ângulo, juntasse com o outro para formar 180. C com F vai formar 180, D com E vai formar 180. Esses ângulos são chamados de colaterais. E os ângulos colaterais, como somam 180, eles são suplementares. Beleza? Tranquilo? Produção, me situa aí do tempo. Quanto tempo passamos já? 12, beleza. Faltam 12, beleza. Vamos embora. A gente agora vai começar a falar a respeito, continuando esse raciocínio que a gente tem sobre os ângulos, tá? A gente agora vai falar sobre polígonos, ou seja, a situação posterior aos ângulos, ou seja, o que acontece após a ideia de ângulos que nós temos. Olhando para os nossos slides, né? Vamos começar aqui, deixa eu trazer aqui para vocês
Deixa eu ver, porque não está funcionando. Ah, sim, beleza, tranquilo. Gente, quando a gente fala em polígonos, nós temos a primeira ideia de... A primeira ideia não, nós temos a ideia de uma região fechada. Ou seja, a primeira ideia que a gente tem aí de perímetro, a primeira ideia que a gente tem aí de área é em função dos polígonos, né? A ideia de polígono nos traz essa concepção de área, essa concepção de perímetro, porque nós vamos ter na sua composição a presença dos pontos, das retas e do plano, né? Dentro da composição do polígono. Para ilustrar um pouco isso, vocês estão vendo aqui 3 exemplos que nós temos característicos de polígonos, né? Nós temos o exemplo aí, a nossa colmeia de abelha, a nossa placa de trânsito e as costuras, né? As costuras da bola de futebol. Aqueles gomos que são costurados, que formam a bola de futebol. Aí nós temos a nossa primeira ideia visual, alguns exemplos que nos remetem aos polígonos. Assim sendo, deixa eu pegar o controle aqui para ficar mais fácil. Vamos então fazer o seguinte, preste atenção. Começamos então a perceber 2 estruturas aí. Nós temos os polígonos convexos e os polígonos côncavos. Como é que vai funcionar isso? Beleza? Valeu pela informação. Obrigado, gente. Como é que vai funcionar com relação aos polígonos convexos e côncavos? Quando você traça segmentos interceptando a imagem, se o segmento ele consegue ser feito internamente à figura, certo? E ele não intercepta lados consecutivos. Lembra do que eu falei dos ângulos consecutivos, que tem um lado em comum? Os lados consecutivos é aquele que tem vértices em comum. Quando ele não intercepta, esse polígono ele é convexo. Quando você consegue, na interceptação da imagem, cortar mais de 2 lados consecutivos em seu segmento, nesse segmento que intercepta, você passa a ter polígonos côncavos. Então, visualmente, ele não é tão difícil de ser percebido, de ser distinguido um do outro. Mas, a partir dessa percepção, é que a gente vai começar a entender algumas coisas. Por exemplo, os elementos de um polígono. Antes da gente perceber essa ideia de côncavo e convexo, a gente distinguir a consequência disso, vamos primeiro falar dos elementos que compõem o polígono. Então, são eles. Nós temos aí os vértices, que são os pontos. As retas que o compõem são os chamados lados, que não são retas, são segmentos de reta, que você vai ter sempre a distância de 2 em 2 pontos, não é isso? E aí a gente tem a formação do polígono, que é o nosso plano, beleza? Nós vamos perceber que temos aí também a formação dos ângulos, a partir de cada vértice, que é os nossos ângulos internos, e nós vamos ter as distâncias entre os vértices internamente ao polígono. Essas distâncias entre vértices internamente chamamos de diagonais. Partindo disso, temos aí a presença do ângulo externo, que é justamente a extensão do ângulo interno. E aí, novamente, a gente percebe que 2 ângulos adjacentes, eles são suplementares. Então, em todo o polígono, o ângulo interno mais o ângulo externo formam um ângulo raso. São suplementares, representa 180 graus. O ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Vamos lá? Chegamos, então, aos polígonos convexos, que aí é justamente quando a gente condiciona aquela ideia de polígono côncavo e convexo, é justamente para poder a gente distinguir a ideia do polígono na sua estrutura completa, na sua estrutura formal, no sentido de você poder distinguir como você vai ter um polígono regular ou não. Ou seja, partindo da ideia de um polígono regular, que ele possui a medida de seus lados todos iguais e a medida de seus ângulos internos todos iguais, nós vamos conseguir, portanto, perceber que o polígono regular, ele já é obrigatoriamente um polígono convexo. E aí você tem uma situação aqui que justamente distingue o polígono regular, que ele é convexo, de um polígono convexo não regular. Nós temos aqui, por exemplo, um polígono que ele possui seus lados iguais, ele é um polígono apenas equilátero, ele não é equiângulo. Mas nós temos um outro polígono convexo aqui, que ele tem os seus ângulos iguais, ele é equiângulo, mas ele não é
equilátero. No entanto, nós temos um quadrado que ele possui todos os seus ângulos iguais e todos os seus lados iguais. Logo, ele é simultaneamente equiângulo e equilátero. Joia? Bom, partindo dessa ideia, a gente chega ao seguinte: tanto para um polígono convexo, como para um polígono qualquer, como para os polígonos regulares, nós vamos ter, assim como tivemos nos ângulos, vamos ter nos polígonos os chamados nomes especiais, um nome especial de acordo com o seu número de lados. Alguns polígonos vão ter nomes especiais de acordo com a sua quantidade de lados, que chamamos ela de N. Então nós temos aqui, o número de lados de cada polígono e o seu polígono, a sua classificação, a sua nomenclatura correspondente conforme tabela que vocês observam aqui. Eu vou dar destaque para alguns de vocês, em alguns aqui para vocês. Quando o número de lados é igual a 3, chamamos de triângulo. Quando tem 4, quadrilátero. Quando tem 6 lados, hexágono. Quando tem 8 lados, octógono. Esses são os mais recorrentes nas nossas questões. Beleza? Partindo disso, nós vamos agora para as relações dos polígonos, para a gente fechar com chave de ouro o nosso conteúdo de hoje. O que é que a gente vai ter então? Nós temos os ângulos internos e os ângulos externos. A soma dos ângulos internos é representado pela relação n-2 vezes 180. Esse material vai ser disponibilizado para vocês posteriormente e vocês vão poder acessar todas as imagens e relações tranquilamente, tá? O que é que vai acontecer então? A soma dos ângulos internos é justamente a soma de todas as medidas dos ângulos que compõem internamente o polígono, certo? Vale lembrar que isso vale para qualquer polígono, tá? SI é igual a n-2 vezes 180, aonde n é o número de lados, que é o mesmo que representa o mesmo número de ângulos, o mesmo número de vértices, certo? Temos também os ângulos externos. E a soma dos ângulos externos para qualquer polígono sempre dá 360 graus. Para os polígonos regulares, cujas medidas de seus lados e de seus ângulos são iguais, a gente tem a condição de encontrar a medida de cada ângulo quando a gente pega a soma do ângulo interno e divide pela quantidade. E no caso, em função do ângulo externo, a gente pega 360 graus e divide pela quantidade. Tá joia? Beleza? E aí, a outra relação que nós temos é o nosso número de diagonais. Sim, aqueles segmentos internos no polígono. Para que você saiba a quantidade de diagonais, você usa a relação diagonal igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2, aonde n é o número de lados desse polígono. Tá beleza, pessoal? Tá tranquilo? Então, por esse momento, eu vou me despedindo de vocês, tá certo? Espero que tenha sido bem claro para vocês aí, tenha dado para entender, mas qualquer dúvida, a gente vai ter momentos para retirar. Foca nos estudos, disciplina nos exercícios e vamos em frente nesse período de quarentena. Valeu pela aula de hoje. É só um estágio para dominação. Caras de pau.